Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Como Viver de Renda Fixa. Eu, Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos, aqui com vocês para falar sobre a importância da diversificação, né? A gente vê muita gente falando sobre bolsa de valores, investimento em renda variável. A gente tem visto um fluxo muito grande agora para esse mercado de ações, que deve bater aí, se não for hoje, nos próximos dias. A gente deve ver aí o Ibovespa, que é o principal índice da bolsa brasileira, que basicamente ele é uma média ponderada de cerca de 60 ativos, né? Eu falo cerca de 60 porque esse índice ele muda sua configuração a cada 4 meses. Mas o Ibovespa ele deve bater aí os 100 mil pontos. Né? É um número bonito, é um número desejado, é um número sonhado por muitos e há muito tempo. E alguns teóricos também sempre falam, mas você teria que indexar esse índice, a inflação estaria em 120 e tantos mil pontos, 130 mil tantos. Enfim, se você indexar a inflação, você pode fazer. Aí vem outros teóricos que vão falar, não, mas se você tivesse que indexar esse índice ao dólar, ele estaria corrigido, ele não está, blá, 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 blá. Enfim, na verdade você pode indexar esse índice como você quiser. O fato é que, oficialmente, na prática, ele vai bater os 100 mil pontos. Né? O que a gente tem que levar em consideração, muitas vezes, é que alguns ativos prejudicaram muito esse índice para não ter chego ainda nos 100 mil pontos. A gente vê Petrobras na época de Operação Lava Jato, a gente vê a Vale agora com essa tragédia também, que se não fosse essa queda de 25% da Vale, provavelmente nós já estaríamos nos 100 mil pontos. Se lá atrás, anos de 2012, 13, 14 mais ou menos, ou 2011, se eu não me engano, nem lembro exatamente a data, se o OGX ou a queda das empresas X do Ike Batista não tivessem caído tanto também, provavelmente a gente já estaria acima dos 100 mil pontos. Enfim, o fato é que a gente está chegando nele. Né? A gente vê um fluxo muito grande de pessoas perguntando sobre a Bolsa de Valores, querendo entrar, perguntando se esse é o exato momento. Mas espera aí, vamos dar um passo atrás. Muita gente vai falar, você está falando sobre um programa de renda fixa, você está falando sobre Bolsa de Valores? Pois é, porque o objetivo daqui é falar um pouco sobre diversificação. Né? A gente sabe que o público do investidor brasileiro, em geral, ele é um público mais conservador, mas ele é muito mais conservador também baseado no histórico das altas taxas de juros do nosso país, né, que trazem oportunidades nos ativos de renda fixa, ou trouxeram muitas oportunidades nos ativos de renda fixa muito interessantes ao longo dos últimos anos. Né? A perspectiva com a taxa de juros agora em 6,5%, a gente tem aí a possibilidade da reforma na Previdência, onde foi divulgada uma minuta para a imprensa ontem, que certamente não vai ser aquela que vai ser aprovada pelo Congresso Nacional nos próximos meses, ainda vai haver muita negociação em cima disso, mas que se for aprovado algo com consistência, é possível inclusive que nós podemos ver aí uma taxa de juros, a Selic, cair abaixo dos 6,5%, no menor patamar da história, pode cair para 6%, alguns economistas já projetam inclusive 5,5% ao ano, dado que a inflação está praticamente estável em relação ao último ano, aí 2018 fechou com uma inflação abaixo de 4%, né, em 3,7%, para 2019 também esperado uma inflação baixa, próximo desses patamares, e que seria interessante isso tudo para um crescimento, para a volta do crescimento do nosso país. Né? Então uma reforma da Previdência consistente, você derruba a taxa de juros mais um pouquinho, taxa de inflação permanece estável e a gente possivelmente deve ter aí a retomada da confiança e a volta do crescimento do nosso país. E por isso que a gente vê a Bolsa de Valores, vamos chamar assim, entre aspas, bombando ao longo dos últimos meses, né? Mas não é só ao longo dessas últimas semanas que a gente tem visto, não. 2016 a Bolsa subiu mais de 30%, 2017 subiu próximo de 30%, 2018 subiu 15%. No acumulado a gente já tem aí uma alta de 100% nos últimos 3 anos. Em janeiro de 2019, nós tivemos o Ibovespa também subindo 10,8%. E agora começamos o mês de fevereiro. É claro que Bolsa de Valores não vai subir para sempre, e eu falo para aquelas pessoas, independentemente de qual o perfil, mas eu falo muito mais no sentido, você quer entrar na Bolsa de Valores? Você pode entrar, entra devagar, entra com pouco, vai conhecendo um pouco mais esse mercado. Mesmo você que é conservador e tem uma idade relativamente baixa, eu acho que também é um caminho para você ter a sua independência financeira muito mais rápido do que investir em ativos de renda fixa. Então eu acho que é importante a gente falar da possibilidade de diversificação. Né? Para quem tem um perfil conservador, por exemplo, e sempre investiu só em renda fixa, coloca 1, 2, 3% aí do seu dinheiro
no mercado de renda variável, começa a aprender, ver se realmente aquilo não é para você. Por que eu estou falando se aquilo não é para você, né? Porque a gente teve aí praticamente o mercado de ações num marasmo de 2010 até 2015, e aí 2016 começou a deslanchar, e na Bolsa a gente ainda não chegou nem a 1 milhão de CPFs cadastrados, né? Então tem muito espaço para crescer esse nosso mercado, principalmente agora com o crescimento também das redes sociais, e aí com informações para que as pessoas obtenham um pouco mais. Nós temos muitos gestores, por exemplo, de fundos de investimento hoje, falando, por exemplo, com discussões muito interessantes. No Twitter a gente tem alguns youtubers também falando de renda variável, que também é interessante para o aprendizado. Nós temos muitos analistas também hoje apresentando muito mais como entrar nesse mercado, por quê, como acompanhar, o que comprar, o que vender. Enfim, então informação praticamente não é o que falta. Falta um pouco das pessoas começarem, darem aquele primeiro passo, né? Que eu acredito que é um pouco isso o mais difícil. E aí então começar com pouco, olhar e aí se descobrindo um pouco seu perfil, se é de curto, se é de médio, se é de longo prazo também. Mas de novo, devagar, começar com empresas conhecidas, que eu acho que naturalmente é um pouco mais simples e mais fácil para todos. Empresas conhecidas, com bom histórico no nosso país, que tem um grande market share. Enfim, então, para quem até também, de novo, já falei aqui agora há pouco, para quem é conservador, eu acho que vale a pena começar também com um pouquinho aí. Para quem já tem um perfil um pouco mais agressivo, arrojado, já está um pouco mais acostumado com esse mercado de ações. Então, eu acho que a diversificação é muito importante, mesmo a gente num programa aqui como esse, para falar de renda fixa, Bolsa de Valores, a gente com a perspectiva do crescimento da economia do nosso país, a gente acredita que a gente possa ver a Bolsa ainda caminhando mais para cima ao longo dos próximos meses, quiçá próximos anos, tomara isso que a gente deseja aí, porque a Bolsa nada mais é do que o reflexo das perspectivas que a gente tem para a economia do nosso país. Então a Bolsa vai ter uma boa performance se as expectativas para o Brasil forem boas. Ok? Eu acho que esse era um recado importante que a gente precisava passar. Tem outras coisas aqui, recebi algumas perguntas de alguns leitores, por isso que eu estou lendo. Então vamos lá a algumas perguntas. Só antes falando um pouco da reserva de emergência, que também é importante fazer essa relação aí com o mercado de renda variável, né? Muita gente que antes tinha dinheiro na renda fixa ou quer deixar ter essa reserva de emergência, por exemplo, a gente sempre fala no Tesouro Selic, nos CDBs de liquidez diária ou nos fundos de renda fixa, especialmente aqueles referenciados, né? Referenciados DI, onde você pode resgatar de uma maneira bastante breve e também com um risco muito menor. É claro que a rentabilidade também não vai ser nada demais, mas muitas vezes você pode deixar como garantia para você poder fazer algum tipo de operação mais alavancada, mais arrojada no mercado de ações. Enfim, tudo isso parte do processo de conhecimento, de amadurecimento da população para esse mercado de renda variável. Então, de novo, eu acho que essa era a mensagem. É passar um pouco mais, de novo, nesse programa Como Viver de Renda Fixa. Ao invés de só falar de renda fixa, falar um pouco também da diversificação. Ao longo dos últimos anos, a gente tem falado para algumas pessoas que os fundos multimercados também poderiam ser um caminho interessante. E aí eu acho que é um caminho interessante mais para as pessoas ir se descobrindo um pouco o seu perfil. O mercado de ações, para quem não tem tempo, nem quer conhecer, nem quer comprar ações livre no home broker, por exemplo, pode identificar alguns fundos de ações que sejam interessantes, que tenham um bom histórico de performance. Muita gente fala que não dá para classificar se olhando só para trás, né? Que a gente tem que olhar para frente. O retrovisor é aquilo que já ficou. É verdade, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas pelo menos você vai ter um indicativo de quem são esses gestores, como que eles estão performando, de que forma que eles trabalham. Enfim, conversar também com alguns especialistas que possam indicar os melhores fundos de ações de acordo com o perfil do qual você deseja, daqueles objetivos que você deseja atingir, né? Que eu sempre falo que tem 3 pilares para você antes de iniciar seus investimentos. É perfil, prazo e objetivo. Se o seu perfil você é conservador, moderado ou agressivo, o seu prazo de investimentos é de curto, médio ou longo prazo, né? O longo prazo, eu costumo falar aqui no Brasil, o longo prazo é no máximo 5 anos de tanta mudança que a gente tem aqui em termos políticos e econômicos.
E também falando dos objetivos, né? Se você deseja comprar um carro, comprar uma casa, guardar dinheiro para pagar a faculdade dos seus filhos, ou se você quer fazer acumulação de patrimônio pensando na sua aposentadoria, enfim, nunca faça qualquer tipo de investimento antes de ter esses 3 perfis bastante definidos, ok? Fiz um mix aqui, misturei um pouco, tive uma salada de fruta aqui hoje nesse programa, mas eu acho que é importante para abrir um pouco a cabeça das pessoas, de novo, que passa por esse processo de amadurecimento e de conhecimento do mercado de renda variável aqui no Brasil. Oportunidades nós temos de monte, diversas, sempre surgem oportunidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável. E aí é só acompanhar o dia a dia. De novo, para aqueles que não podem acompanhar o dia a dia, tem os fundos de ações aí que tem gestores muito qualificados e que fazem um belo trabalho ao longo dos anos. Beleza? Então acho que é isso. Na próxima semana, fiquei de responder algumas perguntas de leitores. Na próxima semana a gente fala disso um pouco mais. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.